Hoje eu estou em Austin, na capital do Texas, e em comemoração à Museum Week, eu vou falar para vocês um pouco sobre as bibliotecas presidenciais aqui nos Estados Unidos. Essa é a LBJ Library and Museum. Todo presidente americano, desde Herbert Hoover, tem uma biblioteca, que normalmente se localiza no estado onde eles nasceram ou então fizeram carreira. Aqui no Texas, por exemplo, são 3. George Bush, pai, filho, e Lyndon Johnson, ou LBJ. Então, por que eu escolhi Lyndon Johnson? Continua assistindo. Ele era o vice de John Kennedy e assumiu o governo após o atentado de 63, que terminou com a morte de John Kennedy. Depois, Lyndon Johnson, então, foi eleito por um segundo mandato, com grande apoio popular, e ficou no governo até 69. As bibliotecas presidenciais são bem mais que simples bibliotecas. Elas são, na verdade, museus que reúnem todos os documentos, tudo relacionado à administração do presidente em questão. E tudo isso fica aberto à consulta pública. Isso é uma réplica exata e quase em tamanho real do escritório dele na Casa Branca, o Oval Office. O governo do Lyndon Johnson foi marcado por 2 fatos principais. Internacionalmente, tinha a Guerra do Vietnã e, domesticamente, a luta pelos direitos civis, liderada por Martin Luther King Jr. Ainda tinha a Guerra Fria, né? Falar nisso. Foi uma época bem turbulenta. Ele foi muito criticado pela ação no Vietnã, né? Por escalar a ação no Vietnã. Mas aqui, vendo todos esses fatos, né, ouvindo as ligações, você meio que se coloca no lugar dele, né? Recebe uma ligação e fala, olha, nossas tropas foram bombardeadas, você vai retaliar ou não vai? E aí você começa a entender as decisões por trás disso tudo. Na minha opinião, o maior legado do presidente Lyndon Johnson tem a ver com os direitos civis. Naquela época, aqui nos Estados Unidos, existia um preconceito enorme contra negros e imigrantes que não fossem da Europa ocidental, né? Mas a situação dos negros, claro, era muito mais difícil, principalmente aqui no sul dos Estados Unidos. Era tipo mesmo o apartheid na África do Sul. Negros e brancos não podiam ir aos mesmos restaurantes, hotéis, escolas, usar os mesmos bebedouros, por aí vai. Lyndon Johnson foi diretamente responsável pelas leis que começaram a mudar essa situação. Isso depois de muita articulação política. Essa é uma conversa com Martin Luther King Jr. Essa daqui foi a carta original de pêsames enviada pelo presidente Lyndon Johnson, a viúva de Martin Luther King Jr., quando ele foi assassinado em 68. Hoje muita gente não entende a importância dos direitos civis. Todos são iguais perante a lei, só que naquela época não. E isso custou muito para os democratas. Lyndon Johnson era democrata. Por causa dessa briga, os democratas perderam apoio de quase todos os estados aqui no sul dos Estados Unidos. Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, por aí vai. Esses estados até hoje votam em peso para os republicanos. O passo inicial para acabar com o preconceito foi dado há 50 anos. Esse é um assunto que continua super atual. Bom, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre o ex-presidente americano Lyndon Johnson e também de ver como é que é uma biblioteca presidencial aqui nos Estados Unidos. Qualquer dia eu volto então para mostrar alguma outra e aí a gente mergulhar na história de um outro ex-presidente. Enquanto isso, espero que você aproveite a semana para visitar algum museu ou centro cultural. Essa é uma atividade que sempre vale a pena.